Instruções dos Espíritos, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz ao homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso. Como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro. Boa noite, queridos irmãos. Cumprimento em nome de Jesus a todos, os irmãos encarnados aqui presentes, os irmãos desencarnados que estão conosco, e cumprimento também os irmãos que estão nas suas casas ouvindo a palestra a partir do momento que transmitimos pelo YouTube, na internet. Que lindo falar o Evangelho sobre a lei do amor. É para mim muito gratificante. Mas antes disso, quero agradecer imensamente ao senhor Alexandre Amar e à dona, sua esposa, Marina, que fizeram dessa casa um recinto de amor, que aqui os espíritos que estão presentes, encarnados e desencarnados, transmitem entre si o amor do Pai. A gente, quando entra nessa casa, a gente sente esse amor vibrante e latente em nossos corações. Toda vez que entramos nessa casa, sentimos que estamos num recinto de amor e luz. Então, a primeira coisa que queria era agradecer ao senhor Alexandre, fundador dessa casa, que está junto de Deus Pai e que nos fez transmitir a todo tempo o amor também a partir
deste momento e sempre que estamos aqui presentes. O Evangelho nos fala da lei do amor, essa leitura maravilhosa. E mais do que viver é amar. Nós temos, irmãos, que muitas das vezes passar por obstáculos aqui na Terra, porque é um mundo de provas e expiações. Mas quando nós passamos amando, é mais brando a nossa passagem. Os nossos pecados que anteriormente, as nossas faltas que fizemos em outras encarnações, elas estão presentes conosco, gravadas em nosso espírito, na nossa alma e na nossa mente. Quando nós aqui adentramos na encarnação, na nova encarnação, e tratamos de estudar, de aprender e conhecemos o Espiritismo, nós passamos, a partir daquele momento, viver melhor em harmonia com os nossos irmãos. Então, Jesus nos falou, o amor acima de tudo, é a lei, é a maior de todas as leis, é o amor. Então, para continuar o nosso estudo, que hoje foi proposto para nós, do livro Bênção de Paz, psicografado por nosso Chico Xavier e ditado pelo nosso irmão Emmanuel, ele vem nos falar, primeiro, João. João disse, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A primeira carta, o capítulo 4, versículo 8. Olha só, João era o mais novo apóstolo de Jesus e o que mais amava Jesus e o que Jesus mais amava. Eles tinham uma união entre eles magnífica. Jesus com todos, mas João para com ele amava. Então as escrituras falam que João era o apóstolo do amor. E nosso irmão Emmanuel veio nos dizer que Deus é amor. E quem não conhece a Deus e quem não ama não conhece a Deus, queridos irmãos. Então vamos continuar aqui falando do materialismo. Ele apresenta contradições que nos obrigam a procurar a melhor maneira de elevar o coração ao nível do cérebro. Elevação é o título desse estudo de hoje, no campo da elevação. Elevar o amor, assim como nós estudamos com a razão. Então, nosso irmão nos diz, nossos sentimentos são conduzidos pela razão, mas nós temos que melhorar o nosso sentimento para aprimorar. O que é o aprimoramento de todos os sentimentos? E o mais profundo é o amor. E ele nos diz que quantos imaginam hoje abordando a felicidade em outros planetas, sem saberem como descobrir a alegria dentro de casa. Nosso irmão Emmanuel nos dá esse estudo, principalmente nessa questão de que hoje o homem sai para procurar no universo, né, até mesmo com equipamentos, com naves, né, mas anteriormente era com binóculos, com telescópios, ficar procurando os planetas, para que serve aquele planeta, nos estudos, na astrologia, né, de todas as ciências que regem o planeta, e ele esquece de olhar para dentro da sua reforma íntima, porque isso acontece com as pessoas que mais estudam, elas esquecem de olhar para dentro do seu coração, da sua própria casa. É certo que devemos cada dia mais progredir na ciência. É certo que devemos procurar meios para aprender as leis da física, as leis que são de Deus. Mas o mais certo é também reconhecer
dentro de nós. O planeta de prova e expiação, ele não tem como primordial faculdade o amor. Ele procura externamente coisas para responder às perguntas, fazer com que o progresso encaminhe das coisas físicas, mas não se vê valorizado o bem interno. As palavras do Cristo não são ditas em universidades, porque ainda somos um planeta em evolução. Ainda somos um planeta de provas e expiação. Quando o planeta for regenerado, aí sim, Cristo e a bondade e o amor serão as primeiras matérias das faculdades e universidades. Mas ainda não é por conta disso, porque o homem se exterioriza procurando fora planetas, mas esquece da sua própria casa, assim como nosso irmão Emmanuel nos falou. Esquece de cuidar de dentro, da sua reforma íntima. Quantos devassam a intimidade da natureza, sem se dignarem sondar os recessos da própria alma? Ao desbravar a natureza, a ciência e as artes, ele se esquece de olhar para dentro de si. Quanto que é lindo ver uma arte, uma dança perfeita. Isso é um externo. Quanto que é bonito ver a matemática como exatas. O 2 mais 2 igual a 4. A teoria da relatividade. Aquelas astrofísicos, né, que fazem com que as naves vão até outros planetas. Nosso irmão Emmanuel fala que devemos também, além disso, cuidar do nosso íntimo. E o que acontece com esses irmãos que estudam o materialismo, esquecem muitas vezes do sentimento. Esquecem e se preocupam muito mais com o materialismo do que o próprio sentimento do amor. O raciocínio avança destemoroso para a luz, mas o sentimento se acomoda na sombra. Ainda assim é imperioso fugir ao pessimismo e prosseguir no trabalho da sublimação espiritual. Se nós estamos falando de elevação, nós estamos falando da elevação espiritual, de melhorarmos a cada dia, do progresso individual de cada um. Não podemos esquecer que hoje os homens são pautados pelas leis da física, pelas leis do materialismo. Mas não podemos nunca deixar, queridos irmãos, de rezar, de fazer a caridade aos nossos irmãos, a caridade material, a caridade moral. Essas duas são muito importantes para nós crescermos, para que nós possamos ser um dia espíritos superiores. Todos nós podemos ser espíritos superiores. Nossa irmã falou aqui no Evangelho que quando se há só instinto, é o ponto de partida. Quando melhora, já tem os sentimentos. E esse sentimento depurado é o amor. Os espíritos puros, os espíritos que estão em planetas felizes, eles trabalham com o amor. Então nós aqui temos que almejar isso, sermos um dia espíritos puros, melhorarmos, aprendermos. Existe essa doutrina com tantas obras magníficas que foram ditadas, mais de 400 livros só com o nosso irmão Chico Xavier. Imagine quantos outros médiuns na face da terra não fizeram livros esplêndidos falando do amor, falando da doutrina, né? Então, nós podemos, junto dessa vasta informação, aprendermos também a moral, que é diferente do material. Não só de estudos,
a gente tem que viver aqui na terra. Nós temos que também estudar a parte moral, correr atrás. Nós estamos em progresso, não podemos ficar parados. Temos que trabalhar, temos nossas obrigações, todos temos, mas temos a nossa obrigação também com Deus. Nós tivemos mais uma oportunidade de vir aqui, nesse planeta, que é nossa casa. Procurar morar em planetas distantes, que não tem nenhuma condição da gente viver, a não ser cheio de equipamentos, respiradores. Então, vamos esquecer um pouco. Tá certo que a corrida espacial está aí, melhora as vacinas, melhora a parte material, né? A ciência, mas vamos cuidar do nosso planeta. Temos que passar aos nossos irmãos que nós, recolhendo o nosso lixo dentro da nossa casa, fazendo a nossa horta, comprando produtos que não agridem o meio ambiente, estamos fazendo a nossa parte para cuidar da nossa casa, que é o nosso planeta. Urge reconhecer que, renteando com os nossos irmãos ainda desconhecedores da própria imortalidade e que se atolam por isso mesmo em sinistros enganos, surpreendemos em todas as latitudes da terra companheiros notáveis, pela própria formação, que sabem manejar com acerto os recursos do mundo para a glória do bem eterno, com esquecimento deles mesmos. Então, nosso irmão Emmanuel veio falar que existem sim pessoas notáveis de inteligência humana que sabem usar os recursos para o bem, que sabem aproveitar a sua inteligência, que fazem de sua inteligência o bem para a comunidade. A gente vê aí muitas adolescentes fazendo experiências, sendo cientistas desde já, mas já querendo fazer uma água tratada para as pessoas que não têm água tratada, equipamentos, mochilas que levam até as pessoas que não têm água tratada. Você coloca a mochila, a água que não é potável, e depois sai a água potável. E essas pessoas, muitas vezes dos morros, das periferias, não têm água potável. Elas tomam aquela água que tem para beber e não tem condições de comprar uma mineral. Então você vê que tem crianças e adolescentes que se preocupam com isso. É o que o nosso irmão fala, são notáveis que se preocupam com o bem comum. São pessoas inteligentes, mas que com a sua reforma íntima de várias encarnações, chegam aqui e se propõem a melhorar a vida das pessoas. Isso em vários campos. Eu dei só o exemplo aqui, pequeno, mais grande para as pessoas que necessitam. O problema da elevação, porém, é comum a todos, de vez que, se perguntarmos aos nossos irmãos materialistas o que fazem eles da cultura, eles podem indagar, e com razão, o que estamos fazendo de proveitoso com a nossa fé. Muitas das vezes nós, os religiosos, nós que seguimos o Cristo, pensamos que somente nós estamos com a verdade, que somente a nossa religião é a certa. Estamos enganados. Todas as religiões que seguem a filosofia cristã estão corretas, estão cada uma no seu tempo, seguindo os passos para a elevação, para o melhoramento. A verdade é que todos nós, eles e nós outros, os espíritos religiosos, em sua maioria imensa na Terra, somos criaturas endividadas ante as leis do universo, com séculos de trabalho pela frente, a fim de aprendermos não apenas a evoluir, instruídos pela inteligência, mas também a caminhar com o devido aprimoramento no amor, para viver com educação.
Nós, os religiosos, somos chamados a perdoar 70 vezes 7. Somos chamados a melhorar a vida dos irmãos. Então nós, todos que estamos na terra, e somos a maioria de qualquer religião que se seja, todos devemos aprender a amar os semelhantes. Igual diz João, Deus é amor. Quem não conhece o amor não conhece a Deus. Então nós temos que sim perdoar os nossos irmãos, a quem nos fere, calunia. Temos que perdoar. Difícil é, muito difícil, mas temos. É a lei do amor para com Deus e para com os semelhantes. Se amamos nossos semelhantes, amamos a Deus. Façai aos nossos irmãos o que queremos que façamos, que eles nos façam. Então, o que queremos para nós? Se queremos bondade, vamos fazer com bondade. A gente dá somente o que a gente tem. Então, vamos, irmãos, aprender a amar para passar o amor para frente. Porque nosso irmão Chico Xavier sempre amou. E eu tenho uma mensagem aqui dele, que todos já devem ter ouvido, mas eu faço questão de ler, porque é muito lindo. Chama Amar Sempre. Mensagem Chico Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras, de todos os idiomas, aquelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o amor é esquecimento de si mesmo, porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento, nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, pela extinção das guerras, é trabalhar pela humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras, e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que todos nós estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos com Ele e aos princípios mais nobres de outras religiões, para que com respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós, isto é, amor sem recompensa. É um amor gratuito. Nosso irmão Chico era esplêndido. Eu venho aqui do Livro dos Espíritos também, passar aos irmãos, porque nós estamos falando do livro Bênção de Paz, no campo da elevação, e o Livro dos Espíritos nos traz várias perguntas e respostas, mas eu achei duas próximas que nos dá a amplidão do que é a elevação. Por quais indícios se pode reconhecer num homem o progresso real que elevará o espírito à hierarquia espírita? Essa pergunta é muito profunda. Como reconhecer em um homem que ele está no seu progresso, está elevando em hierarquia, passando de lá de quando foi criado, simples e ignorante, para espírito puro. Os espíritos ditam, nesse livro dos espíritos, há vários médiuns em vários pontos da Terra. E Kardec, ele faz a leitura correta e faz os questionamentos corretos para os nossos irmãos
que já estão desencarnados e faz também várias perguntas de todas as nuances no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra e é uma das mais importantes que assim eu acho. Por quais indícios se pode reconhecer no homem o progresso real que lhe levará ao espírito da hierarquia espírita? Os espíritos respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando ele compreende antecipadamente a vida futura, a vida espiritual. Queridos irmãos. E tem mais uma pergunta, 919, que eu acho que é a chave, o ponto da elevação. Qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nessa vida, resistindo à tentação do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. A reforma íntima, o amor está dentro de nós. Nós precisamos nos reconhecer como filhos de Deus e assim fazer com que esse amor saia, irradie de nós para todos os nossos irmãos que cruzam o nosso caminho. Todos. Sendo assim, estaremos melhores do que ontem, estaremos melhores do que hoje e amanhã, cada dia melhorando o progresso, cada dia sendo melhores. E assim, melhorando também o mundo ao nosso redor, faremos que o quão mais rápido nosso planeta de prova e expiação passe para a regeneração, que é preciso que juntos nós vamos conseguir, irmãos. Eu tenho um agradecimento final a fazer, nosso irmão Emmanuel, pelo dom desse estudo, pela essa elevação. Enquanto eu estava estudando em casa, eu tive muitos pensamentos positivos que queria falar a vocês, e talvez aqui o tempo não deixa, mas agradecer imensamente por esse estudo de hoje. Junto com Jesus, nós podemos, irmãos, estudar e aprender essa doutrina. É só a gente ficar num lugar tranquilo, pegar os livros, uma música boa, que a gente vai aprender e vai transformar as nossas vidas. Porque essa doutrina, ela veio para nos consolar. Nesse mundo que está aí hoje, essa doutrina é consoladora. E ela foi prometida pelo nosso Mestre Jesus. Então eu agradeço a todos por terem me ouvido, aos irmãos encarnados que aqui estão, aos desencarnados, e a todos que estão em suas casas. Em nome de Jesus eu agradeço. Muito obrigado.